presa a certos paradigmas ou parâmetros, mas a mente vai ter uma elasticidade que nunca voltará a ser a mesma, né? Nunca voltará a ser pequenininha. Então, eu acho que nós estamos aqui para pensar realmente, e até falava a Luciana da polis, né, da política, seja política. Nós estamos numa cidade chamada Votorantim, no qual amamos muito. Então, a polis é fazer política, não digo partidária, mas é querer o bem do nosso município, da nossa cidade, e estar interessado em tudo aquilo que se faz. Então, isso é implantar realmente uma nova possibilidade de vida. Então, a gente veio com alegria participar desse debate. Quanto tempo em Votorantim? Já fez 13 anos. 13 anos. 13 anos. Mas se somar da vez anterior que eu estive, eu penso que soma 20 anos. 20 anos, né? Porque eu fiz 25 anos agora de padre, né? Em novembro do ano passado. Quando eu cheguei em 86, fiquei 2 anos como vigário paroquial, depois assumi a paróquia em 89, fiquei até 94, depois fui transferido para São Lucas, fui fazer o mestrado, depois doutorado, né? Depois fui para São José, lá no Cerrado, em Sorocaba, depois voltei para cá. É um povo que eu levo no coração. Uma maior definição que eu vi de saudades é amor que fica, e ficou, viu? E está ficando, porque eu sinto muito bem aqui, gosto das pessoas, gosto dos votorantinenses, eles têm uma maneira muito peculiar de ser. Não são pessoas que ficam confetando, não. Eu gosto de gente assim, muito sincera, tem nada que ficar abraçando, não, são pessoas sinceras, eu percebo isso, fala, pronto, não precisa de ficar... Rodeios. Como a gente fala, né, vou confetar você, jogar confete, não, são pessoas muito sinceras, e eu percebo muito esse particular no povo de Votorantim. É um povo acolhedor, mas não é um povo que vive muito de oba-oba, não. E eu acredito muito nisso, porque cada vez que nós participamos na construção, eu digo, da sociedade, e a igreja está inserida nesse meio, né? Ela tem que ser uma resposta também. A igreja está comemorando 50 anos do Concílio Vaticano II, e uma das propostas da igreja é ser realmente, eu diria, deixa bem claro o documento, que a igreja tem que ser sacramento de salvação. Então, quer dizer, nós estamos no mar da vida e temos que recolher os náufragos e não jogá-los fora, né? Então, e hoje, torno a dizer, os anseios, as dificuldades que vão surgindo na vida, nós temos que dar uma resposta, principalmente a invisibilidade social que existe, né? Tem muita gente vivendo à margem de uma sociedade a qual nós precisamos reintegrá-los, para que as pessoas sintam que elas estão vivas e elas precisam de enfrentar a realidade naquilo que é proposto. Perfeito. E como que funciona essa determinação que vem dos seus superiores dentro da hierarquia da Igreja Católica, de um padre que está há 13 anos, já criou ali uma relação com essa comunidade e vice-versa, tanto o padre com a comunidade, quanto a comunidade com esse padre, já se tem uma confiança, já se conhece, já sabe o jeito do padre, já sabe exatamente como é a missa dele, então a missa dele me agrada muito, então eu estou na missa dele, e de repente tudo muda. Aí surge uma proposta, né, Wellington? Como funciona? Então, veja bem, o arcebispo, como sendo, portanto, a figura, portanto, central, o pastoreio compete a ele, e nós presbíteros somos aqueles que o ajudam nesse pastoreio. Então, há uma dificuldade numa determinada comunidade, transferências que eu diria que são necessárias, eu diria. Romper com algo que faz você sair da zona de conforto é bom, né? Porque a gente tem uma zona de conforto, todos nós temos, e eu sempre aprendi na minha vida que uma das coisas que aprendi muito com Freud, principalmente, que nós temos duas pulsões, a pulsão de morte e a pulsão de vida. E a pulsão de morte não tem nada a ver com a morte existencial, mas pulsão de morte tem a ver com aquilo que é cômodo, aquilo que não desinstala. Sabe aquela coisa que você sai de casa e tem que dar tudo certo, todos os semáforos vão estar abertos, eu não vou ter dificuldade nenhuma, eu não estou sujeito a cair na rua ou bater carro, nada. Sabe, são dificuldades que, por incrível que pareça,
estão pautadas na pulsão de morte e não na pulsão de vida, porque a pulsão de vida sai da rotina e lança você aos desafios da existência. Então eu penso que cada dia é um novo desafio. Eu sempre tenho um pensamento que Deus nos dá a possibilidade da vida porque Ele é vida, e quando Ele nos dá a vida, Ele diz: olha, a folha está aí, você vai preencher do seu jeito. Conte com a minha graça, portanto, mas quem vai fazer é você. E eu gosto dessa maneira de que o Deus que ama e que é Criador nos deixa fazer. Essa coisa criativa, né? Entende? Eu penso que porque senão nós seríamos muito marionete na mão de Deus, né? E eu não acredito que Deus quer o homem como marionete. Ele tem o homem como seu filho. Assim como um pai e uma mãe devem deixar que seu filho cresça naquilo que ele almeja, porque muita troca de papéis às vezes, né? Um psicanalista chamado Donald Winnicott, ele diz muito isso. Dizia, né? Quando ele estava vivo, ele era pediatra, mas ele dizia que os verdadeiros pais são os avós, porque deixam fazer aquilo que eles querem fazer. Eu acho que nós poderíamos fazer o mesmo, né? Deixar fazer tudo, não no sentido de viver um liberalismo, não, mas deixa escolher a profissão, deixa fazer suas escolhas, deixa fazer as suas opções, dentro de todos os desafios que a história propõe. Então, quando veio a transferência, difícil. Você avaliou como padre, como cidadão, filosofou. É uma somatória de tudo. É uma somatória. E qual foi a sua reação? Então, a princípio aceitei, comuniquei à comunidade. Depois houve uma dificuldade com família, a mãe teve uma queda, numa altura de 5 metros. Conversei com a arcebispo e falou: não, então vamos suspender tudo isso. Mas, diante do fato e algumas necessidades que surgiram, uma das coisas que a gente tem na nossa instituição é aquilo que Jesus tinha e nos ensina, a obediência. Paulo fala de maneira muito clara: Jesus foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Tanto que na estrutura da missa chega um momento eucarístico que a gente diz: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. E a gente fala: que pecado é esse? No fundo é a desobediência, né? Quer dizer, se nós fôssemos mais obedientes àquilo que é humano, porque o homem é interessante, né, Wellington? Ele parece que causa estranheza aquilo que é humano. Eu não consigo entender que certas pessoas chegam para mim e falam: mas eu estou sentindo isso. Mas escuta, você não é humano? Não é, tem que sentir. Agora, como você vai trabalhar a questão é diferente. Agora vamos ser ETs, né? Tá fora da realidade. Eu penso que Deus está lapidando este homem. Tem um trecho do Apocalipse que diz que João viu jaspes cristalinos. Então eu gosto de comparar que você é um jaspe cristalino, a Luciana, todos nós somos. Agora, como lapidar esse jaspe cristalino, né? Essa pedra preciosa? Não é, enfim, um instrumento, um martelinho que vai lapidar, mas é a vontade do sujeito se ela transformar-se numa realidade nova. A gente percebe que você é um padre à frente de um tempo, tá? Me permita dizer isso. A Igreja Católica, ela vem acompanhando essa evolução do mundo, da vida, essa evolução das pessoas. Claro que quando a gente fala a Igreja, a gente está falando lá da sua origem, estamos falando lá em Roma, que tem toda ali a sua hierarquia, está lá, né? Mas a Igreja, ela acompanha essa modernidade, porque a gente tem alguns temas que ainda são considerados tabus dentro da Igreja Católica, né? E eu sei que muitos padres, não vou nem colocar você numa situação, que até por essa obediência se coloca no texto, se coloca no discurso da Igreja, mas lá no seu íntimo, eu já percebi isso, que são pessoas, são padres que têm um outro pensamento, né? São assuntos diversos, não vou nem entrar aqui em quais são esses assuntos, né? Que você que está em casa aí já sabe, acompanha, né? A Igreja, ela vem procurando se modernizar nas questões dos temas, né? Porque o que era um assunto no século passado, né? Com a evolução do tempo, nesse século, as coisas podem mudar a forma de se pensar, né?
E a igreja, ela tem veja bem, acompanhado ou não? Eu diria o seguinte, Wellington, para não responder de maneira assim um tanto lacônica, né, mas assim de uma maneira mais abrangente, eu diria que a igreja tem procurado, lógico, dentro de um país, dentro de uma história, de uma determinada região, ela tem que responder aos anseios daquele povo que vive ali. Porque quando nós pensamos em libertação, essa libertação só não está no plano da salvação, mas está na sua totalidade do homem enquanto tal, né? Então eu diria que há alguns desafios que a história nos propõe hoje. Eu até diria, são novos paradigmas que a igreja tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Entende? Eu acho isso, eu falo de uma maneira muito tranquila, muito serena, porque... Mas o senhor percebe que ela está interessada em enfrentar ou ainda Não, acredito que sim. Que está interessada, mas, sabe, eu diria que a instituição a qual eu pertenço, ela é um pouquinho, ela demora para tomar uma decisão, porque algo que deve ser pensado, trabalhado, entende o que eu quero dizer? Não é que ela fique em cima do muro, nem pode ficar, acredito, mas existem alguns desafios. Por exemplo, eu lanço um deles. A família é nuclear hoje? Não é mais. O núcleo que nós chamávamos família, hoje há umas descompensações que eu diria que não são descompensações naturais, mas são anseios, são dificuldades que enfrentamos. Hoje, casar, separar, tem uns desafios. E nós vamos culpar o ser humano porque vai dizer que ele é desobediente, que não. Eu acho que é muito fácil a gente rotular as pessoas e querer que elas nos obedeçam. Essa é a onipotência do homem, às vezes, né? E dizendo, olha, você tem que fazer isso, mais aquilo, como se algo fosse muito matemático. Porque às vezes eu somo 2 mais 2 dá 5, e não dá 4 não. Entendeu? Eu acho que alguns golpes que nós sofremos na história, porque eu até diria assim, ousadamente falando, que Deus não tem uma história, porque Ele não tem passado, Ele não tem presente e não tem futuro, mas tem com você. Quando os homens se unem e fazem uma história, Deus faz parte dessa história. Então, se a história for medíocre, nós achamos que vamos dizer que Deus é medíocre também. Não sei se você entende o que eu estou falando, a profundidade. Eu costumo dizer isso na comunidade, quando as pessoas duvidam da existência de Deus, eu diria, mas quando eu vejo que a comunidade se une para trabalhar uma questão, uma outra, quando ela se une realmente para socorrer os necessitados de uma enchente, de uma situação, eu diria, eu vejo que Deus existe porque provocou solidariedade nesse povo. E esse povo está lutando para que o município seja melhor, que nós nos instalemos de maneira mais salutar no meio da história. Me faça entender nisso, né? Porque senão a gente fala assim, olha, está havendo acidentes ou desastres naturais, eu não digo que são naturais. Não posso dizer que é natural. Deus não é aquele que veio para destruir, quer dizer, a vida é um engano? Não, a vida não é engano. Eu penso que tem desafios a serem vencidos e em nome desta graça que Deus derrama sobre todos nós, vamos vencer. Então, acredito muito nisso. Agora, os desafios de uma história a qual somos chamados a construir. Então, eu acredito que as dificuldades existem para que o cristão, eu sempre costumo dizer isso, não sei se é pretensão de minha parte, tem gente que nasceu para ser problema e tem gente que nasceu para ser solução. Eu também penso assim. Né? Então, eu acredito que não adianta... A irmã Dulce, por exemplo, que foi beatificada, né, dita que era uma amiga de Jesus, ela não ia perguntar por que aquele fulano está passando fome, ela arrecadava e levava dinheiro, levava comida para o rapaz, e outras personagens da história, a própria Madre Teresa de Calcutá, né, tem uma história... Você sabe que uma vez eu estava lendo um trecho da história dela, um ônibus... Irmã Dulce. Que um ônibus que virou e tudo mais, ela não ficou perguntando por que virou, ela foi lá com uma pedra, quebrou o vidro para o pessoal sair e tudo mais, e ela carregou, ela, inovadora que era nos seus projetos, o que ela fez? Ela construiu, a partir de um galinheiro que tinha no fundo do quintal, um hospital que foi transformado, lógico, e hoje você vê o número de pessoas que atendem, ela não pergunta de onde ele é, quem ele é, se é católico ou não é, não importa. É alguém que chega e merece o nosso respeito, o nosso carinho. Então eu diria, essa igreja eu concebo muito bem, e ela tem desafios na sociedade hoje? Tem. Eu estava falando, desafios na família, desafios no controle da natalidade, que é uma coisa muito séria, há uma série de situações que
Está se pensando? Está. O senhor quer dizer que a igreja ela tem desafios de acompanhar isso, e que não está fechada. Essas transformações. Entenda o que eu queria dizer, que quando eu falava do paradigma, hoje são outros que nós temos. Hoje o sujeito faz uma operação plástica, ele muda a cor do cabelo, hoje tem gente mudando de sexo, e tem gente que fica assustada quando eu falo isso, mas espera um pouquinho aí, você não julgue, né? Não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para repensar esse sujeito. Quem é esse homem? O que está acontecendo, né? E tem gente que vai no fundamentalismo que não permite pensar, e eu acho que o produto cartesiano já dizia logo no início, né, a partir de Descartes: penso, logo existo. Porque se eu não penso, eu não existo. E depois vem Sartre, né? Ele vem dizer, dentro do existencialismo, que o homem só é homem quando ele é livre. Para tudo. Se ele não for livre, ele não é homem. Até para as suas próprias decisões. Ele está sujeito à maquinação de uma história que está aí e que é alienante às vezes. E o que Jesus veio fazer? Tornar o homem livre. Jesus não veio com parâmetros de dizer isso ou daquilo. Ele viu um homem, não sabia se queria olhar se era para publicano. Sabe que às vezes me encanta, Wellington? Sim. Quando Jesus reuniu os apóstolos, ele pegou Mateus, um publicano, e foi pegar Pedro, que era um zelota. Quer dizer, eles, de uma certa forma, ideologicamente, se odiavam. Não tinha como fazer comunhão de vida com eles. Era PT e PSDB. E Jesus juntou. Então, acho que isso que é bonito. Essa coisa que eu estava falando, do cumpanes, aquele que eu como pão junto. Agora, essa onipotência de achar que eu vou mudar o pensamento do outro, que vou determinar como que o outro deve pensar, desculpa dizer, eu não acredito mais nisso. O sujeito pode até dizer, não, eu penso como você. Mas não, ele tem que pensar de maneira diferente. Então, mas e a igreja como um todo pensa assim como o padre Paulo? Eu diria que há dificuldades, lógico, né? É muito mais fácil a gente às vezes, nos apegarmos a certas leis, né? Porque eu acredito na lei, acredito, mas a lei, ela deve existir para promover a justiça humana. Mas quando a lei não promove o sujeito, por que eu vou acreditar nessa lei? Então, mesmo dentro da igreja tem leis. Tem leis. Mas se esse sujeito não for beneficiado com essa lei, eu vou passar por cima dela, né? É como dizia Paulo, né? Paulo fala isso, né? Que a lei, ela escraviza o homem, mas o espírito da lei liberta, né? Então eu diria, vale a pena fazer uma mudança em tudo isso, né? Repensar o sujeito, mas tudo isso com respeito, né? Lógico, não de maneira, eu diria, até ideológica, mas aceitando aquele sujeito como ele é. E depois, quando ele vem, aí você trabalha as questões que ele aceita, porque quando a gente começa a se aceitar, aí você começa a criar um novo mundo, uma nova esfera, uma nova história. Hoje mesmo eu estava citando um exemplo, não sei se eu estou me delongando, você pode me cortar Não. aí. Lá na Unip, onde eu faço o curso de psicologia, né, estou no 4º ano, e eu gosto muito de psicologia. Eu faço. Eu fiz filosofia na época, antes de entrar no seminário, né, os 3 anos de filosofia. Depois, filosofia. Você gosta de estudar, né? Gosto, eu não paro. Depois do doutorado, eu voltei para a graduação. Mas por quê? Isso fere minha onipotência? De jeito nenhum. Eu acho que tem que quebrar a onipotência, né? O sujeito achar que ele é dono da verdade. Não é. Nós somos servos dela, né? Então eu diria. E tem um senhor lá que eu entrei um dia no toalete masculino e falei para ele, bom dia. Ele não, mas está falando comigo, né? Como falando comigo? E depois eu comecei a me aproximar muito dele, porque há uma invisibilidade, era um sujeito que nunca foi olhado por ninguém. Não sei se você entende o que eu quero dizer. As pessoas vão ao banheiro e não olham quem está limpando. Eu comecei a me aproximar dele. Ele falou um dia, não sei quem foi, um sujeito pegou a lata do lixo e virou inteirinho no banheiro, assim, entendeu? Essas fixações que o sujeito tem, né? Eu até diria, a partir de Freud, algumas fixações que não ajudam o fulano a desenvolver e vai dar problema depois, quando esse sujeito não tem um desenvolvimento livre. E hoje eu digo para você, não só ele, mas algumas pessoas que a gente conversa, aproximam-se porque se sentem amados, valorizados. Porque, é lógico, eu não vou ser uma pessoa que sai na rua sorrindo para todo mundo, porque, né, vamos falar, é demagogo isso. Às vezes a gente não conhece todas as pessoas, né? Mas todas aquelas que se aproximam, eu acredito que elas foram colocadas para uma resposta.
E eu penso que nós precisamos indagar essa resposta. Essa resposta não está em mim, está nele. Então eu faço uma maiêutica, como Sócrates fazia, né? Eu busco a verdade dele, não é a minha. Porque se ele for na minha verdade, naquilo que eu acredito, pode ser que ele, depois de certo, ele vai falar: opa, esse é o melhor de todos. Mas se não der certo, ele vai me pichar pro resto da vida. Então, eu acredito, eu fico muito atento às vezes, sabe, Wellington? Na fala do sujeito. O que esse sujeito tem para trazer hoje, né? E ele vai falando, depois eu falo: você não falou um negócio aí, ó? Sabe que você não podia por essa linha? Você que falou. Pô, legal, eu vou por aí. Então, eu acho que essa perspicácia, essa maneira de pensar, de refletir, de buscar essa liberdade, porque enquanto nós estivermos presos às falhas, erros, aquilo que nós denominamos talvez pecado, né? Pecado é o erro. Mas esse erro foi verdadeiro, tanto que a igreja diz o seguinte, né? Para haver pecado, tem que ter matéria, liberdade e consciência. Tem matéria do pecado, por exemplo, um criptomaníaco, por exemplo, né? Sei lá, alguém que rouba. Tem matéria, mas ele agiu de liberdade? Não. Ele gerou, portanto, uma liberdade maior para ele? Ele teve consciência? Não. Então não tem pecado. Entende? Muito bem. Então tá aí o Padre Paulo, né? Primeiro entrevistado nosso aqui nessa nova fase do debate dos fatos, e acho que a gente voltou bem, né? Voltamos aí, no mínimo, abençoados, né, Luciana? Com certeza. E acho que agora a gente vai estar fazendo um intervalo, né? E daqui a pouquinho a gente retorna, porque tem mais assuntos para a gente conversar com o Padre Paulo. Eu quero saber dele sobre política, sobre Votorantim, né? Ele que está aqui há 13 anos, né? O que mudou em Votorantim, o que não mudou, o que cresceu, o que voltou para trás, enfim, vamos saber do cidadão Paulo Gonzalez, o que ele pensa da cidade de Votorantim no quesito política, administração pública. Não saia daí, a gente já volta aí, tem bastante prêmios, ligue, e se quiser fazer pergunta ao vivo, fale para o Nilson que você quer fazer pergunta ao vivo, ele passa o telefone seu para mim e eu ligo para você e a gente fala ao vivo, tá bom? Então não saia daí, a gente já volta. Sorvetes Naturais. Esse sabor é massa. Ganhe mais dinheiro. Solicite freezer Naturais. Seja um revendedor Naturais. Ligue. Conheça mais os sorvetes Naturais no site www.naturais.com.br. Amamos o que fazemos. Realce a sua beleza. Marta Moraes Aesthetic Hair tem tudo para deixar você irresistível. Manicure e pedicure, cortes masculino e feminino, hidratação, tinturas, luzes, progressiva, plástica capilar, queratinização, selagem, maquiagem, limpeza de pele, design de sobrancelhas, drenagem linfática, massagem modeladora, banho de lua, depilação e pacote especial para o dia de noiva. Marta Moraes Aesthetic Hair, Rua Afonso Furtado 74, Dominguinho. Fone 3343-2160. Super promoção Priscila Magazine. Ofertas de arrasar com preços que você vai adorar. Um novo setor exclusivo com ofertas especiais de tapetes, cortinas, presentes. Uma completa variedade de roupas masculina, feminina e infantil. Pagamento fácil, com crediário próprio e parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito. Priscila Magazine, uma loja completa para você e sua família. Avenida 31 de Março, 556, Centro Votorantim, 153243-2445 e 3247-7722. Política e Cidadania. Participe! 4 deputados estaduais foram eleitos pela nossa região. Você sabe quem são eles? Em Votorantim, Maria Lúcia Amari obteve 3.570 votos. Pastor Carlos César, 761 votos. Hamilton Pereira, 6.038 votos. Rita Passos, 741 votos. Acompanhe o trabalho desses deputados sugerindo maior participação em nossa cidade. Faça contato pelos telefones ou acesse os sites
Política e Cidadania. Participe. Sessão da Câmara. A TV Votorantim leva até você todas as segundas o trabalho do Legislativo Votorantinense para que você possa acompanhar a Sessão da Câmara de Votorantim. Sessão da Câmara. Segunda, 10 da noite, no canal que é 10. Voltamos com o programa Debate dos Fatos. Eu ainda estou aqui. Nós demos aqui toda a oportunidade para o padre falar. O Wellington fez vários questionamentos, mas agora chegou minha vez, Wellington. E a vez de todo mundo que ligou aqui. Nossa, a nossa audiência realmente está muito legal. O pessoal está ligando bastante, a audiência grande, né? Nosso primeiro dia aqui, nós começamos tímidos, nem anunciamos que hoje nós retornaríamos, até porque nós estávamos incertos se o nosso cenário ficaria pronto. Aliás, nosso novo cenário, estou muito feliz dele estar aqui com a gente, né? Já estava incomodada com aquele cenário antigo. Eu acho que esse aqui é bem mais a cara do nosso programa. Você está vendo detalhes aí, traz manchetes referentes à nossa cidade e os logos de todas as emissoras que nos apoiam nesse programa. Afinal, é desses veículos de informação que nós tiramos aqui os fatos que nós vamos comentar. E agora eu vou dar oportunidade de fala também para as pessoas que nos ligaram. A Cida Turina, da Vila Nova Votorantim, sempre conosco, manda abraços a mim, ao Wellington, ao Padre Paulo, e ela também quer participar do sorteio, já está participando, Cida, obrigada pela audiência. A Rita Aparecida Henrique, do Rio Acima, também manda abraços para todos nós, obrigada. O Valdir, do Jardim Paulista, também manda abraços a nós, outro para você. O Murilo Gabriel, de 3 anos, e o Matheus Gabriel, de 8 anos, também está nos acompanhando, obrigada. A Camila Vieira, do Jardim Archila, manda abraços a todos. E ao filho Murilo Gabriel e Matheus Gabriel, ou seja, é a mãe aqui dos meninos que ligaram anteriormente. O José Costa, do Jardim Paulista, também sempre conosco. Muito obrigada pela audiência. Ele faz uma questão aqui ao Padre Paulo. Como o senhor observa a nova ministra que é a favor do aborto? Interessante, né? A pergunta em si, eu não sei qual é a postura dela, mas parece que pessoalmente ela pensa assim. Ela já declarou, declarou. Ela como pesquisadora da USP, né, professora, ela já declarou que seria a favor do aborto, mas hoje, enquanto participante, integrante do governo da Dilma e tal, ela pensa conforme o governo e conforme as leis atuais. Ela diz que o pensamento pessoal dela não prevalece dentro daquilo da atuação dela. Eu diria, eu não sei qual a opinião dela, mas eu sou a favor da vida, né, em todos os sentidos. E até diria que a sociedade ela é abortiva, porque às vezes eu vejo crianças abandonadas e até maiores abandonadas aí, então você vai dizer que não está abortando esse sujeito do convívio. Então eu acho que o tema aborto é muito mais abrangente do que simplesmente tirar uma vida indefesa. É uma vida que precisa da sociedade, precisa do ser humano. Então, mas existem muitos problemas que estão aí, que eu diria que mexe comigo, com toda a sociedade, que é o problema da inclusão social, porque há muita gente marginalizada. Eu diria, parece que é uma sociedade um tanto abortiva, aborta as pessoas do relacionamento. Eu vejo até na comunidade, quando pessoas nem olham no rosto da outra. Né? Você sabe que às vezes tem aquele ditado, parece um tanto moralista, mas não é. De repente, eu vou até a lua, mas não sou capaz de atravessar a rua para cumprimentar um sujeito. Né? Então, há uma contradição muito grande no ser humano. Então, eu diria que o amor é fundamental, sobretudo. Então, eu fico com essa resposta, mas dá para prolongar muito mais a nossa reflexão, principalmente porque a questão é identificatória. Nós nos projetamos muito nos outros. Você sabe que há pensadores que dizem que o mínimo que um sujeito poderia fazer é não emitir nenhum juízo durante toda a sua vida. Porque todo juízo emitido, no fundo, é algo dele. Reflete aquilo que ele é. É uma coisa, quando a gente está falando do outro, quase que necessariamente está falando de você. E eu diria, quase não, é necessariamente, porque é algo que implicou. Tem tanto que Freud ele fala uma coisa assim significante, ele diz assim,
que tudo aquilo que nos causa estranheza já nos fora vivido. Quer dizer, já fora vivido por nós mesmos, mesmo que inconscientemente. Complicado, hein? Nossa. É complicado. Aqui pela internet nós temos o Alan Larrubia. A primeira pessoa a se manifestar aqui, ele parabeniza a gente pelo cenário. Diz que está muito legal. Obrigada, Alan. Diz que é para a gente não desistir do programa, que é muito bom e merece continuar na grade da TVV, pois o debate é sempre importante e necessário. E ele diz que Votorantim com certeza perderá muito com a saída do Padre Paulo. Então está aqui a opinião do Alan Larrubia. Temos também a Gislaine. Ela disse que estava com saudades de nós, que não é demagogia, e triste porque o Padre Paulo vai sair de Votorantim, pois é uma pessoa muito especial, agradece ao Padre por fazer parte de um pouquinho da vida dela e do filho dela. Apesar dela não ser católica, ela disse que o Padre Paulo a ajudou bastante. A Gislaine, que é do Parque Bela Vista. Nós temos também a Bernadette Gugoni, do Parque São João, mandando abraço a todos nós, obrigada. O Wagner Cristiano, do Jardim Clarice, ele questiona ao Padre Paulo como funciona a permanência de um padre na cidade. É um mandato? Eu até diria que é um serviço, né? Nós diríamos, tentando traduzir. Eu não queria criar conceitos, né? E eu até abusar de conceitos que já existem. Mas quando nós nos tornamos padres, quando a gente tem essa vontade de prestar um serviço, não é um determinado local, né? Então, eu lembro no dia da minha ordenação, Dom José Lamberti, que era o bispo, até então bispo da Diocese de Sorocaba, depois que ficou aqui diocese, ele me falou, olhando bem nos meus olhos: você promete obediência a mim e aos meus sucessores, que não é uma obediência servil, mas é uma obediência a nível de doutrina, né? E, portanto, a nível da nossa comunhão fraterna, da nossa comunhão presbiteral. E eu falei que sim. Então, eu acredito que aonde a igreja está nos chamando, eu penso que a gente tem que ir. É difícil, porque há uma situação emocional, acima de tudo, tem um homem acima de tudo, né? Tem o Paulo. É a pessoa, né? Tem um epíteto aí na frente e tal, mas uma vez uma pessoa me perguntou: você é padre? Eu falei: olha, eu tenho feito um esforço muito grande para ser. Né? Porque é difícil. É difícil. Não é. Então, às vezes uma pessoa me perguntou, eu falei: bem, eu uso um colarinho e tal aí, mas eu pergunto qual é o meu compromisso com o Evangelho, compromisso com a vida. Não quero ultrapassar aquilo que é verdadeiro, lógico, nem tenho essa pretensão, né? Aquilo que é verdadeiro no sentido de dizer, eu não quero transgredir por transgredir, né? Não, temos que transgredir pelo bem do homem, pelo bem do sujeito. E não é transgressão, é aquilo que Jesus falava também, quando ele falou assim: escuta, mas vocês estão colhendo espiga em dia de sábado? E Jesus vai dizer: mas escuta, mas eu sou Senhor do sábado. O sábado é feito para o homem é feito pelo sábado. Vocês não lembram que Davi entrou no templo e comeu o pão do sacerdote, ele e os soldados dele? Quer dizer, Davi era alguém escolhido por Deus para transgredir. E Jesus Cristo também veio para ressignificar a lei, e não para dizer de maneira fundamental: está escrito assim, tem que cumprir isso. Então eu diria que nós somos marionetes, né? Eu já dizia essa expressão. Não somos. Nós estamos aqui para pensar, para refletir. Padre Paulo, qual a igreja que você assume lá em Sorocaba? São Paulo Apóstolo, lá no Trujillo. No Trujillo. Na Vila Trujillo. Vila Trujillo, né? Não é Jardim, é Vila Trujillo. Então não estará tão longe assim, dá para as pessoas as matarem as pessoas podem ir lá. saudades, né? O Alan, que é meu amigo, essa outra nossa irmã também, que bom, eu fico feliz de saber saber o depoimento que... dela, né, que eu achei assim, muito bonito, muito interessante, né? Apesar de eu não ser católica, o Padre Paulo me ajudou muito, a mim e aos meus filhos. A Gislaine, Que bonito isso, né? Eu Tanto até diria, da parte dela de se manifestar, né? Não sei de que forma que foi, né? Eu não sei de que forma, Wellington, mas eu diria para a Gislaine que é ela que viu a questão, não fui eu, não, de jeito nenhum. Acho que essa é a dinâmica da coisa, né? Fazer o sujeito, ele caminhar com as próprias pernas. Acho que isso é uma coisa fantástica. Padre Paulo, até porque a gente vai te liberar daqui a pouquinho, depois eu vou explicar para vocês o porquê, né? Votorantim, nesses 13 anos, o que mudou em Votorantim?
e como você vê a política partidária mesmo em Votorantim. Porque, assim, existe uma fala, né, que muitos dizem que é brincadeira, tal, mas toda brincadeira e toda piada, você como um bom contador de piada, às vezes tem o seu fundinho de verdade, né? Uma cidade se faz e se respeita o prefeito, o delegado e o padre, né? Então você está entre esses três aí, né? Mas tirando aí o dito popular, qual a análise que você faz da cidade de Votorantim nesses 13 anos? 13 não, mais, né? Você já esteve anteriormente. Então você viu aí um período da cidade de transformação, né? Então, primeiro, essas mudanças que você presenciou, tá? E como que você vê as cabeças pensantes politicamente da cidade? Elas se respeitam, elas não se respeitam, elas constroem, enfim, qual a análise que você faz? É muito interessante você falar isso, porque a olho nu você vê que a cidade mudou. Votorantim é uma nova cidade. Isso já vem de várias administrações, né? E eu acredito que com a nova administração do nosso prefeito Pivetta, independente de ser meu amigo, gosto muito dele, mas ele está fazendo muito bem a cidade. E a gente já vê os outros que vieram também, há uma nova, os bairros, né? A periferia lógico que tem muito a ser feito, lógico, isso vai ter sempre, mas há uma nova visualização, uma nova roupagem. Eu diria que o conceito de sociedade, o conceito de social, toda essa realidade mudou muito significativamente. E até diria, no plano partidário, que tem uma maturação também, né? Hoje em dia não se tem mais essa coisa de ficar jogando, brigando, né? Acho que houve um crescimento, uma maturação. De vários segmentos políticos. Interessante isso, né? É aquilo que talvez eu fazendo uma analogia, Wellington, eu diria, como é importante a gente conviver com aquele que pensa diferente da gente. Sim, foi aquilo que nós falamos aqui na porque no fundo, aquele que é altamente dogmático, o que ele pensa? Ele não quer, nem ele acredita realmente naquilo que ele faz. Pode ter certeza disso. Ele está tão estruturado numa situação que qualquer algo que tire desse plumo, ele se perde. Então é melhor ele não questionar, é melhor ficar desse jeito. Não sei se eu me faço entender. Que às vezes a gente precisa acreditar nessa situação, porque no fundo nem eu tenho muita consciência que tem aquilo. Então, mas eu não quero discutir sobre isso, porque senão eu vou me perder um pouquinho na realidade. Então é melhor, eu estou falando isso um pouquinho da Françoise Doutor, é uma psicanalista, e ela fala muito isso. Ela diz que muitas pessoas, por exemplo, recorrem a Deus porque elas estão com ausência do poder. Você pode perceber, quando uma pessoa não consegue dar conta da vida, ela vai direto para Deus. Por favor, me ajude, porque ela está com ausência do poder. E não deveria ser assim o nosso contato com Deus. Nosso contato com Deus, como nos ensinou Jesus, é estar intimamente ligado a Deus no amor, naquilo que Ele é, amor, vida, e tudo aquilo que representa. Então, não buscá-lo na ausência. Então, por isso que eu falo essa palavra no sentido que muitas pessoas, elas estão tão enraizadas em algumas coisas, mas não é de maneira profunda, é alienante. Se desestruturá-la, ela se perde por completo. Então é melhor nem discutir. Na política também. Na política também. Porque aquilo que eu estava dizendo é uma questão de paradigma, tudo muda. Ontem a gente pensava de um jeito e hoje a gente está pensando de outro. E essa é a realidade na qual nós somos chamados a vivenciar, no mundo pós-moderno. E olha, eu até diria, eu estava lendo um texto hoje à tarde, que não é só no mundo pós-modernidade, mas no mundo pós-homem, porque o homem está mudando a sua maneira de ser. E a gente está com uma realidade, e tem gente que não aceita isso, e precisa ficar naquela estrutura que tem que ser assim. E eu diria, como que tem que ser? Mudou esse homem, né? Como a igreja mudou. A igreja na época da Idade Média era diferente como ela pensa hoje, mas na história daquela época é daquela época. Eu não posso pensar a história da Idade Média a partir daquilo que eu sei hoje. Então, seria uma catástrofe. Foi a pergunta que eu te fiz. A igreja está acompanhando isso, né? É histórico, pergunta, né? Porque naquela época era tudo voltado para a religião, né? Deus. É por isso que depois vem Nietzsche diante da ciência e fala: Deus não existe, né? Deus está morto. E eu acredito muito na figura dessa fala de Nietzsche, porque não que ele matou a Deus, não é isso,
Mas aquele Deus que tudo era a vontade dele, isso a ciência está mostrando que é diferente, né? Todo mundo se beneficia da ciência, né? Ninguém vai lá diante vai falar assim para Deus: olha, vai fazer uma obturação aqui, que meu dente está cariado. Então, por que ele vai obturar? Por que ele deixou cariar? Para obturar? Não, então vamos no dentista, vai. E vamos deixar a vida um pouquinho mais tranquila nesse aspecto. Você vota em Votorantim, Padre Paulo? Não, eu voto em Sorocaba. Sorocaba. Então, Nunca transferi para cá, não sei porquê, para ser sincero para você, mas é uma pergunta que você até me faz e eu acho que por causa dessas transferências. Você acredita nos homens que fazem política? Ou você é mais um daqueles brasileiros que está descrente Não, eu acho que seria negar a história isso, não? Jeremias vai dizer que maldito o homem que confia em outro homem. Eu não vou numa confiança, mas eu acredito nele. Se ele mentir, ele está mentindo para ele, né? Mas nós vamos continuar investindo naqueles sujeitos que estão empenhados em mudar a história da humanidade. Wellington, o padre ele está com a hora um pouquinho justa. Isso. Eu vou ler aqui todos os recados, né? Que tem muitos que são direcionados ao nosso convidado, até para que ele possa ficar à vontade. Ele está com a manhã acamada, então ele está com o horário um pouquinho apertado hoje. Temos aqui que nos ligaram também a Amanda Emily, do Rio Acima. Obrigada, Amanda. A Priscila Saboia, da Chave. Eu a conheci pessoalmente esses dias aqui na TV. Priscila, muito prazer em conhecê-la, fiquei muito feliz. E a Gurrian, de 1 ano, da Chave. Alguém aqui, os pais dele, deve ser o filho dela, então? Ai, que legal. A Ju e o Toninho mandam um abraço. Diz que o Padre Paulo sabe quem é, do Jardim Icatu. Conheço, sim. Conhece? Um grande abraço. Juscelene, do Jardim Icatu, abraços a todos, que Votorantim ganhou muito espiritualmente com o Padre Paulo. Manda abraço a nós. Obrigado. Evandro Walter, do Vossoroca, também manda abraço a todos nós. O Matheus Henrique, de 7 anos, a mãe Leni, manda abraços para ele e para o Ângelo. Para ele, eles são do Ângelo Vial, agora eu entendi aqui. A Meire, do Rio Acima, manda abraços para a irmã Rita. Mandado aqui o recado. Roseli, do Jardim Paulista, está triste, pois o Padre Paulo vai embora. Está aqui a opinião da Roseli. Todo o pessoal pergunta quando o Nilson vai retornar. O Nilson Alberto, que está hoje aqui atendendo nossos telefonemas. O Nilson Alberto, ele que apresenta o Comunidade em Destaque. Na próxima sexta-feira, ele estará aqui de volta na TV Votorantim, animando a sua tarde. Então, não perca, anote na agenda, imperdível. A Maria Rita, do Parque Bela Vista, manda abraços a mim, ao Wellington, ao Padre Paulo, e diz que ele foi muito importante aqui em Votorantim. A Georgette Ramos, do Jardim Toledo, está feliz pela volta do programa e manda um abraço a todos nós, obrigada. O Otávio de Caspari, da Associação dos Ostomizados, agradece a atenção do Padre Paulo, ele que é do Dominguinho. Que homem querido. As pessoas realmente são muito gratas ao Senhor, né? Não, olha, mas agradecer a Deus, lógico, né? Mas eu fico feliz de ser esse instrumento, né? O Ezequiel da Vila Garcia também nos acompanhando. O Tomás Martins, nosso amigo aqui da casa, que já retornou na segunda-feira, dá boas-vindas e parabeniza a todos nós e manda saudações ao Padre Paulo. Obrigada, Tomás. O Vitor Ravati, de 11 anos, Ravassi, do Jardim Paraíso, manda abraços a todos nós. A Gislaine Mota, mais uma vez, que já falou aqui conosco pelo MSN, também está nos acompanhando. A Helena Barbosa, do Jardim São Lucas, agradece pelo programa existir e nos deseja um feliz retorno. Obrigada, Helena. A Lindinava, do Jardim Paulista, ela que foi a segunda pessoa a ligar, agradece agradece a nossa volta e manda abraços ao Padre Paulo. Beijos a todos. E a primeira pessoa a ligar foi a Aparecida Oliveira, que manda abraços a todos nós e diz que está muito feliz pelo retorno. Bom, então nós gostaríamos de pedir ao Senhor que dê as suas considerações finais e agradecer imensamente a sua vinda nesse dia que nós completamos 1 ano aqui no ar, né? Um ano que nós batalhamos muito por esse programa, com cenário novo, com energia renovada, e ficamos realmente muito contentes pelo Senhor ter aceitado prontamente estar aqui, e que o Senhor seja exemplo para todo mundo que a gente convide. Obrigado, Luciana, obrigado, Wellington.
Obrigado a todo o povo e parabéns para todos aqueles que escreveram. Olha, eu fiquei bastante feliz de saber que tem pessoas que estão interessadas no debate dos fatos. Isso, para mim, olha, é uma coisa que tem muita gente que, eu não vou fazer critério de julgamento, lógico, mas que talvez não entendeu o processo de alienação que vivem, e aí nós não mudamos e reclamamos. Mas eu fico muito sensibilizado e parabenizando a vocês que estão sintonizados à TV Votorantim e porque se interessam pelo município, pelo programa. Parabéns por um ano da existência e por esse 40º programa. Obrigado pelo convite também, viu, Wellington? E que você possa agora... você tem quantas missas ainda para celebrar na São João? Eu celebro todos esses finais de semana, todos né? esses finais de semana. Até o dia 3 de março, que será, então, praticamente um chauzinho, né? Até Já sabe quem vai te substituir? Tudo indica que é o padre João Carlos Alampi, que é o vigário-geral. E eu tomo posse lá na São Paulo Apóstolo, convido, se puder participar, no domingo, dia 4 de março, às 9h30, na missa da manhã. Maravilha. Obrigado, Wellington. Sabe, a própria Obrigado. TV Votorantim possa acompanhar, registrar Opa, e mostrar aqui eu fico para a feliz. nossa cidade Obrigado. esse seu início lá. Obrigado. Desejamos o sucesso, certeza que você vai conquistar aquela comunidade, né? Como fez aqui em Votorantim, até pela pessoa, pela forma que você lida, não só com as pessoas, mas com a vida, com a forma de pensar, né? Eu acho que o estudar faz as pessoas diferente para melhor, né? Que é o seu caso, você estuda muito, isso faz a diferença também. Obrigado pelo carinho e pela amizade. Viu? E o padre Paulo, ele está com a mãe internada já há alguns dias, né? Ela sofreu um acidente, ela caiu, ela está na UTI e a gente deseja que ela se recupere, né? Que ela possa estar presente lá no dia do início aí dessa nova fase do padre Paulo, lá no Trujillo, lá em Sorocaba. Então, leve o nosso abraço para ela e desejamos que ela melhore. A gente vai para mais um intervalinho, a gente volta para estar debatendo com você os assuntos, as notícias que a Luciana separou referente à cidade de Votorantim. Não saia daí, fique aí, tem prêmios aqui para você. Olha, esse vídeo aqui, muita gente queria, muita gente pediu, que é um vídeo histórico aqui de Votorantim, e eu já estou até passando aqui para o Padre Paulo como presente para ele também. Se você quer, ligue aqui, quem sabe você ganha, tá bom? Um abraço, já voltamos já já. Sorvetes Natural.